Seja muito bem-vindo ao canal do Tatame Cheio. Nesse canal a gente fala sobre estratégias para crescimento de academias de jiu-jitsu. E se você não me conhece, meu nome é Gustavo Médici. Há mais de 5 anos eu tenho uma empresa que ajuda outras academias de jiu-jitsu na captação de alunos, a aumentar o faturamento e aumentar o lucro. E no vídeo de hoje a gente vai falar qual é o melhor conteúdo para você que tem uma academia de jiu-jitsu postar no seu Instagram. Eu recebo muito essa pergunta: pô, Gustavo, qual que é o melhor conteúdo para eu postar no Instagram da minha academia, né? Quando eu acabo entrando ali no Instagram, eu acabo vendo esse erro que eu diria que mais de 90% das academias de jiu-jitsu cometem. E qual que é esse erro, né? O principal erro que eu costumo dizer é que a maior parte das academias de jiu-jitsu postam conteúdos de posições. E se você que está assistindo esse vídeo também posta conteúdo de posição, saiba que você está postando um conteúdo errado, né? Eu até brinco, eu entro no perfil da academia e a cada 5 posts, 4 deles são de posições e um é a foto da turma. Então vamos lá, por que você não deveria postar conteúdo de posição no seu Instagram? Porque imagina assim, a gente vai sempre fazer esses exercícios, né? Imagina que você vai postar uma posição de jiu-jitsu. Quando você posta uma posição de jiu-jitsu, você pode até pensar: dá visualização, dá compartilhamento, o pessoal manda pro outro, dá bastante salvamento, né? Sim, tudo bem você ter bastante compartilhamento, você ter bastante curtida, isso é bacana. Mas quando você tem um negócio, você tem que pensar em dinheiro no bolso. Você tem que pensar em aluno matriculado. E esse conteúdo de posição, ele não vai trazer o aluno certo para sua academia. A não ser que a sua academia queira captar alunos que já fazem jiu-jitsu, aí sim faz sentido você postar o conteúdo de posição. Mas assim, 90% das vezes você não quer captar essa pessoa que faz jiu-jitsu em outro lugar. Você quer quem? Você quer quem não conhece o jiu-jitsu. A pessoa que já sabe o que é o jiu-jitsu, mas não sabe os benefícios do jiu-jitsu. Então imagina que você é um iniciante. Aí você tá olhando o Instagram ali, eu tô em dúvida se eu faço nessa academia ou se eu faço na outra academia. Aí eu vou olhar o Instagram da academia que eu tô em dúvida, eu chego lá, o professor tá passando uma dela riva. O professor tá passando uma guarda-aranha, uma guarda fechada. Eu, iniciante, que não conheço jiu-jitsu, não sei nem amarrar a faixa, não sei nem qual é a ordem da faixa, nunca visitei uma academia de jiu-jitsu. Como que eu vou entender aquela posição que o professor está passando ali? Como que eu vou conectar com aquela posição? Você entende que não faz sentido você postar uma posição de jiu-jitsu? Por quê? Porque o seu público, que é as pessoas que não sabem, que nunca fizeram jiu-jitsu, elas não vão se conectar. Você não vai acabar atraindo essas pessoas. Você vai acabar atraindo sempre quem já conhece o que é jiu-jitsu, quem já sabe o que é uma guarda-aranha, quem já sabe o que é um triângulo. Então você vai acabar atraindo faixa roxa, faixa azul, faixa marrom, né? E a gente sabe ainda que é difícil você atrair essas pessoas de outras academias. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes é muito ligado ali dentro da academia e elas acabam sendo fiéis, né? Você não vai conseguir trazer essas pessoas. Então o seu objetivo, como negócio, como uma escola de jiu-jitsu, é sempre atrair o máximo de iniciantes possível. E quando a gente está falando de iniciante, imagina a gente fazendo aquele raciocínio de novo. Então, eu tenho 2 academias para decidir. Eu entrei no Instagram. A primeira, eu só vejo posição. A segunda, eu vejo o professor falando assim: se você quiser se defender na rua, sabia que o jiu-jitsu é um dos melhores esportes para você se defender na rua? Se você quiser sair pela rua caminhando, se sentir seguro, você sabia que o jiu-jitsu é um esporte que mais te ajuda nisso? Você sabia que o jiu-jitsu é o esporte que mais te ajuda no seu trabalho? A pressão, você não sente tanta pressão assim, te dá mais confiança? Então imagina que eu sou um aluno que não conhece o jiu-jitsu. Qual conteúdo eu vou me conectar melhor? O conteúdo dessa escola que está falando comigo, o conteúdo dessa academia que está falando comigo sobre as minhas dores e os meus desejos que faz com que eu procure o jiu-jitsu. Então sempre que você for sentar para escrever um conteúdo de jiu-jitsu, você tem que pensar: qual é o público que eu quero atrair? E aí, você vai fazer um raciocínio. Qual é as dores e os desejos desse público que eu quero atrair? Então, mulher, por exemplo, vamos pegar um exemplo criança, para você entender. Quem que você quer atrair? Você quer atrair criança. Só que quando a gente fala de criança, a gente está falando do pai, porque é o pai que toma a decisão. Então, qual é a dor que esse pai tem muitas vezes? O filho fica muito tempo no celular.
Então, quando você for pensar no conteúdo, você não vai passar um conteúdo de posição para atrair criança. Não. Você vai pensar: olha, pai, seu filho fica muito tempo no celular. Saiba que o jiu-jitsu é um dos melhores esportes, porque ele vem aqui, ele não fica no celular, ele vai chegar em casa, ele vai chegar cansado, vai dormir. Então você tem que imaginar isso. Qual é o desejo que esse pai tem? Muito provavelmente esse pai tem o desejo de fazer com que o filho dele fique mais ativo, não fique tão sedentário, não fique tão em casa. Então o que você pode falar? Pai, o jiu-jitsu é o melhor esporte para deixar seu filho ativo, para ele fazer amizade com outras crianças. Então quando você se comunica, quando você pensa no seu público, no público que você quer atrair, é aí que está a chave. O conselho que eu deixo aqui nesse vídeo é o seguinte: sempre, a partir de agora, que você for fazer um post no seu Instagram, você vai pensar: qual é o público que eu quero atrair? E aí você vai parar de ficar postando posição, porque é muito mais cômodo você ficar postando posição. Claro que é, o seu negócio é o jiu-jitsu, você sabe o jiu-jitsu, mas não é aí que está o ponto. O ponto é você imaginar quem você quer atrair e aí produzir o conteúdo pensando nessa pessoa. A partir do momento que você produz conteúdo pensando nessa pessoa, a tomada de decisão dela, quando ela entra no Instagram da sua academia ou quando ela vê o seu vídeo na rede social, vai impactar muito mais ela do que você ficar postando posição solta. O último recado, a última dica que eu deixo nesse vídeo é o seguinte: Gustavo, como que eu faço para cada vez mais eu entender quem é esse meu público? Primeira coisa que você tem que fazer a partir de agora: a pessoa ela vai chegar na sua academia para fazer a matrícula, você vai passar um formulário para ela. Fulano, por que você chegou no jiu-jitsu? Qual que é o seu objetivo com o jiu-jitsu? Quais que são os seus desejos? O que te fez procurar o jiu-jitsu? Então você vai, cada vez mais, você vai tendo resposta desses seus novos alunos. E aí quando você quiser produzir um conteúdo pensando naquele determinado público, então vamos pensar aqui, muito provavelmente, se você tem uma turma de manhã e uma turma à noite, essas turmas são diferentes. Por quê? Porque muito provavelmente elas têm empregos diferentes, então elas possuem características diferentes. E aí, quando você quiser abrir mais uma turma de manhã, você vai lá no formulário da turma da manhã e olha, o que essas pessoas responderam. E aí você vai se basear ali o conteúdo nessas pessoas de manhã. Quando você quiser abrir mais uma turma à noite, você vai olhar no perfil da sua turma de noite e vai falar quais são as dores e os desejos que fizeram com que essas pessoas fechassem com a minha academia. E aí você vai olhar e vai produzir esse conteúdo. Então assim, a última dica que eu deixo: a partir de hoje, todo aluno que for fazer a matrícula na sua academia, você tem que entender qual é o objetivo dele, o porquê que ele chegou ali e o que ele quer com o jiu-jitsu. Então você precisa entender isso. Isso é muito forte, porque você vai entendendo todo o seu público e vai produzindo todo o conteúdo das redes sociais baseado nisso. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo também o que você achou desse vídeo. Se você comete esse erro de ficar postando posição nas suas redes sociais, se inscreva no canal, envia para outra pessoa esse conteúdo que você acha que também iria ajudar ela. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.